multas de trânsito, carteira de habilitação bloqueada, suspensa. Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Gaúcha Imóveis. Diversas opções de imóveis, aluguéis, compra e vendas. Confira nossos imóveis e realize o seu sonho. Rua Rui Barbosa 48, Sala 52. Fone 54-3522-6552 ou 3519-6690. Conheça o novo espaço dedicado a transformar ambientes. Cerâmica e porcelanato, piso vinílico e laminado, louças e metais, mármore e granito, papel de parede e lustres. Solicite um orçamento. Veneza Acabamentos, valorizando ambientes. Propague Solução Globais em Negócios. Problemas com multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Não fique sem dirigir. Atendimento 24 horas. 991 18 13 39. Rua Pernambuco 777. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé, é possível. Olá! É com alegria que estamos iniciando mais um programa Com Fé é Possível. Agradecemos a Deus por esse canal de comunicação, pela oportunidade e também aos nossos patrocinadores, Gaúcha Imóveis, Propague Soluções Globais em Negócios, Veneza Acabamentos. Nosso carinho também a Móveis Sebem e Moda Vírus. O contato conosco está aí na tela, conféepossível@outlook.com. Esse programa é produzido para pessoas inteligentes e criteriosas como você. Pessoas que desejam adquirir conhecimento, mas também descobrir verdades para a sua vida. Vivemos num tempo de muita liberdade. Adultos e até crianças já determinam algumas tarefas, definem as atividades que irão participar. Isso envolve as nossas escolhas. Alguns fazem boas escolhas, outros não. Fazer uma boa escolha requer construir a vida numa base sólida, firme. Você já escolheu uma profissão, com quem vai casar, em que cidade vai morar? Tudo isso é muito importante, mas nada pode ser comparado à escolha onde você passará a eternidade. Vamos ler um texto na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e o versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus deixou bem claro que existem dois alicerces para a vida da pessoa. Um firme, na rocha, e outro incerto, na areia. Quem constrói seu plano de vida em cima da areia representa o grupo de pessoas que ouvem os ensinos bíblicos, mas não praticam. Vivem na corda bamba, numa perspectiva negativa, porque um dia a casa cairá. Já quem ouve a pregação do Evangelho e pratica, desenvolve sua vida segundo a vontade de Deus, está num lugar seguro, numa rocha, e tudo o que faz é bem-sucedido. Como diz a Bíblia, 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não é atingido. A vida humana é uma série de escolhas.
Essas escolhas determinam nosso futuro. Dentre as opções que temos, nos deparamos diante de 2 importantíssimos pontos. Agradar a Deus, escolhendo aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas, ou simplesmente agradar a nós mesmos, nossa carne, nossas vaidades, escolhendo aquilo que achamos ser bom para nós. Por isso, nossas decisões sempre são importantes. São as escolhas e nunca a sorte que determinam o nosso destino. Quando alguém perde o ônibus, ainda pode conseguir uma carona. Se alguém fica desempregado, pode conseguir a ajuda de um amigo. Se ficar doente, pode reverter a situação com um tratamento. Situações terrenas, humanas, podem ser revistas. Mas uma escolha errada sobre a eternidade é irreversível. A Bíblia nos explica que é somente durante nossa vida aqui na Terra, somente aqui que podemos fazer a escolha. Depois da morte, ninguém mais tem autoridade para alterar a escolha feita. Todos podem construir. Insensatos e prudentes fazem todos os dias suas construções. A forma como construímos nossa vida determinará o futuro dela. Uma construção sobre uma base forte enfrentará chuvas, fortes ventos, mas permanecerá firme, protegendo quem está dentro dela. Já a casa construída sobre areia não aguentará a força da natureza contra ela, sofrendo grande destruição. Ouvir e praticar a palavra de Deus é o alicerce que fortalece a tua vida contra todas as intempéries, contra os desafios. Toda pessoa que ouve e coloca a palavra de Deus em prática é comparado a alguém prudente, sábio, alguém que consegue resistir condições mais adversas da vida e permanecer firme. Uma mensagem muito forte desse texto é que a nossa casa, a nossa vida, precisará passar pela prova. Tanto a casa construída pelo prudente quanto pelo insensato tiveram de passar pelas provas. Isso nos indica que todos nós passaremos por problemas, provações, situações que virão chocar contra a casa que construímos. Se ela ficará em pé ou não, se será aprovada ou não, dependerá dos alicerces em que lançamos nossa construção. Você deve conhecer pessoas que, na ânsia de escolher aquilo que é certo, cometem erros. Quantos cristãos, por não conhecer o que diz a própria palavra de Deus, fazem escolhas que lhes definham a alma, como diz Salmo 106. Qual é o perigo que encontramos? É simplesmente o de escolher aquilo que aparentemente é bom, aquilo que não se vê nada contra, nada errado, parecendo ser o certo, mas não a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Vejamos alguns exemplos. Ló fez uma boa escolha. Lemos isso em Gênesis 13:8. Abrão disse para Ló: não vamos brigar. Pode escolher para onde você irá. Se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Ló observou, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, bonita, e disse: é para lá que eu vou. Ló era sobrinho de Abrão. Mas vemos que a ganância de Ló fez com que escolhesse Sodoma para viver. Uma cidade próspera, rica em vegetação. No entanto, essa escolha aparentemente boa levou Ló a ficar exposto às perversidades daquela cidade. Veja o que essa escolha fez com Ló. Escolheu aquilo que lhe agradava e não o que agradava a Deus. Começou a se enraizar cada vez mais na cidade, mesmo sabendo das coisas abomináveis que lá aconteciam. Se tornou conhecido, tinha uma posição de autoridade. No entanto, ao ganhar influência, perdeu totalmente seu testemunho, ao passo que nem sua própria família aceitava um conselho seu. Que triste escolha. Parecia ser tão boa, tão perfeita,
mas nada mais que tão longe de Deus. E assim acontece conosco também, quando escolhemos o que nos agrada e não o que agrada a Deus. Abrão e Ló tinham a mesma raça, estavam sujeitos ao mesmo ambiente, mas com caráteres diferentes e escolhas diferentes. Nos momentos de crise é que verificamos a escolha de uma pessoa daquilo que agrada a Deus. A escolha de Ló foi para o que poderia lhe trazer vantagens mais imediatas. Ló ganhou influência, mas perdeu o principal, perdeu o contato e a intimidade com Deus. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos e confiou em Deus, ficou conhecido como amigo de Deus. Vemos aqui, nesse exemplo, o contraste do cristão espiritual com o cristão carnal. Se você fizer uma boa escolha, mas isso não te levar a viver mais perto de Deus, geralmente produzirá um vazio e decepção no futuro. Às vezes, Deus pode conceder os nossos desejos quando escolhemos uma coisa boa no lugar de escolher o melhor. No entanto, essa mesma concessão de Deus é a maneira dele nos passar uma lição quanto às nossas escolhas. Escolha o Deus que te criou, o Deus que te amou ao ponto de entregar seu Filho unigênito, Jesus, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um grande desafio é compreender o que é o melhor de Deus. Eu digo desafio, pois precisamos de uma resposta imediata, uma escolha bem definida para nós e para a nossa família. Quantos pais, até cristãos, que vivem em função de si mesmos, suas escolhas refletem diretamente sobre seus filhos e cônjuge. A Bíblia nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Alguns filhos não são bons exemplos de conduta, se comportam de uma maneira até estranha por causa do exemplo dos seus pais. Você que é pai ou mãe, saiba que o amor dá aos filhos o que eles precisam e não o que eles querem. Seu exemplo falará mais alto que suas palavras. Certo dia, 4 crianças conversavam, cada um defendendo o seu pai. Um disse: meu pai é melhor que o seu. Um dos meninos disse orgulhosamente: meu pai conhece o prefeito da nossa cidade. O outro então virou-se dizendo: grande coisa, o meu conhece o governador do estado. Um dos garotos levanta o dedo com segurança e diz: isso não é nada, meu pai conhece a Deus. Seu filho pode dizer que você conhece a Deus? Seu cônjuge pode dizer isso? Sua namorada pode? Seus pais, seus familiares, seus amigos? Quando temos comunhão com Deus, não escolhemos simplesmente o que é bom, mas selecionamos o melhor de Deus para nossas vidas. Com fé é possível. Escolha hoje um fundamento sólido na palavra de Deus e você viverá muito mais feliz. Jesus Cristo sempre, em todos os aspectos de sua vida, escolheu o melhor. Sempre escolheu o padrão mais alto, o mais excelente. A própria Bíblia declara isso. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele disse mais: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Fazer a melhor escolha é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Trilhando num alicerce firme, podemos oferecer nossos corpos, como diz a Bíblia, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que maravilha! Deus sempre abrindo caminho em terra firme.
Deus é infalível. O Deus que prego nesse programa não é afetado pelas nossas tormentas, pela crise, ele não é detido pelos nossos problemas. Edifícios caíram, mas ele não. Cidades foram destruídas e arruinadas, mas ele nunca será. Um Deus assim, vale a pena obedecer. Permita hoje mesmo o que é bom se transformar no melhor através do conselho divino. Ele fez isso com José. Já leu a história? Veja-o na prisão egípcia. Seus irmãos o haviam vendido, a mulher de Potifar queria se deitar com ele. Tantas situações. Se alguma vez o mundo de alguém desabou, foi o mundo de José, mas ele conquistou o melhor de Deus. Considere a vida de Moisés cuidando de rebanhos no deserto. É isso que ele pretendia fazer com a sua vida? Foi muito difícil, não é mesmo? Ele fora treinado na melhor faculdade do Egito, receber a melhor instrução, a melhor comida, era um príncipe. Então, por que é que Deus o mantém conduzindo ovelhas por 40 anos naquele deserto? Justamente preparando não apenas para algo bom, mas para o melhor. E Daniel? A Bíblia diz que ele estava entre os melhores e mais brilhantes jovens de Israel, o equivalente às melhores graduações de nosso país. Porém, Deus o conduz por grandes provações, porque o melhor estava por vir. José na prisão, Moisés no deserto, Daniel em cadeias. Esses foram momentos escuros. Quem poderia ver qualquer coisa boa neles? Quem poderia saber que o José prisioneiro estava a uma promoção de tornar-se o José primeiro-ministro? Quem teria pensado que Deus estava dando a Moisés 40 anos de treinamento no deserto, no mesmo deserto por onde ele conduziria o povo depois de saírem do Egito? E quem teria imaginado que Daniel, o cativo, seria em breve o Daniel conselheiro do rei? Deus faz coisas assim, dessa forma, com aqueles que têm um alicerce firme. Ele fez com José, com Moisés, com Daniel, e mais do que todos, ele fez com Jesus. Os seguidores de Jesus Cristo viram na cruz a inocência assassinada, a bondade assassinada. A torre de força do céu foi perfurada. O mal aparentemente triunfou, mas Deus tinha o melhor para toda a humanidade. Deus tem o melhor para todos os que creem em Jesus como Salvador e Senhor. A pregação do Evangelho tem um poder incrível. O que podemos dizer de Lázaro? Os amigos dele foram a Jesus e disseram que ele estava enfermo. Jesus Cristo demorou ainda 4 dias para ir ter com seu amigo. Por que essa demora? Simplesmente porque os propósitos de Deus são maiores. Eles queriam uma coisa boa, a cura de Lázaro. Mas Jesus tinha algo melhor. Mostrar todo o seu poder e a sua autoridade sobre a morte ao ressuscitá-lo. Aquele que ouve essas palavras e as pratica é como uma pessoa prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Todos os dias, a cada semana, você está acompanhando esse programa e com isso sua vida está sendo firmada na rocha, que é Jesus. Os ventos podem soprar, as provações deixarem você um tanto pensativo, mas uma certeza inabalável estará presente em seu coração. Uma voz lhe dizendo: não tenha medo, meu filho, não temas. Essa dificuldade não vai te derrubar, pois tua vida está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Nunca esqueça, com fé é possível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Após essa mensagem, eu quero fazer uma oração com você. Glorioso Deus, nós te agradecemos por mais um programa.
Te agradecemos por mais uma mensagem que foi transmitida a milhares de pessoas. Pessoas que agora estão abrindo o coração e tomando uma decisão, fazendo uma escolha. Eu abençoo, glorioso Deus, para que esta família toda seja abençoada, para que o relacionamento conjugal, para que a paz esteja presente em cada pessoa. Eu oro, glorioso Deus, para que o teu amor seja derramado sobre esta pessoa que está se sentindo muito triste, aflita, perturbada, para que a partir desse momento ela consiga construir uma vida em cima de um alicerce firme, sólido, o alicerce que a tua palavra nos ensina e nos aponta ao caminho. Eu te agradeço, abençoando a todos que acompanham essa programação, e nós glorificamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos a tua audiência, abençoamos a tua família, os teus planos, tudo aquilo que você está planejando viver nos próximos dias. Conte com toda a equipe do programa Com Fé é Possível. Agradecemos, abençoando e aguardando você no próximo encontro. Deus te abençoe.